Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos. Amém? Não vou falar que eu tô nervosa, porque vocês já sabem que eu tô, né? Todas as vezes que eu subo aqui, eu fico bem nervosa. Eu admiro, assim, quem gosta de estar aqui no altar, quem gosta de falar. Eu sei o privilégio que é, né? Estar aqui, ser escolhida. Mas eu sempre fico muito, muito, muito nervosa. Ainda mais que por esses dias eu já falei bastante, né? Falei pro pastor, acho melhor eu não ir, porque se eu for, eu vou falar 2 horas e meia. Ele falou, pode falar. Então, vocês aguentem aí, tá bom? Quem tá acompanhando aqui a nossa leitura da Bíblia? Levanta a mão. Tem bastante presbítero. Os irmãos estão acompanhando a leitura. Então, quem está acompanhando sabe que na última live, no último comentário que eu fiz, eu falei 2 horas e 40 minutos. Eu consegui falar 2 horas e 40. Muito obrigada se você assistiu até o final, as 2 horas e 40. Se você conseguiu, muito obrigada pela sua vida. E se você não está acompanhando a nossa leitura, ainda dá tempo de você entrar, né? A gente começou um desafio. A gente iniciou a princípio com o desafio de ler os evangelhos, né, que são 4. E a gente já está quase terminando. O Paulo está terminando o livro de Lucas. E a gente já vai vir com João, então a gente está quase encerrando. Mas aí, como deu certo, né? A gente agora está com o desafio que a gente vai terminar o Novo Testamento inteiro. Então a gente ainda está terminando, né, os evangelhos. Então, se você ainda não está lendo, ainda dá tempo de você começar, né? Na próxima semana acho que o Paulo termina Lucas e na outra a gente começa João. Então você pode entrar no livro de João, ir até o final e depois você volta. É um capítulo só por dia, né? Então você lê de segunda a sexta, um capítulo por dia. E na sexta-feira a gente tem o nosso comentário, né? A gente libera um vídeo curtinho, 30 minutos, tranquilo para todo mundo acompanhar. O meu já foi, então não vai ter mais um vídeo longo assim. Então os irmãos estão falando rapidinho, o Paiol falou rápido, o Paulo falou rápido, mas ontem você falou 1 hora, viu, Paulo? O Paulo também falou rapidinho, a Giovana que vai falar o próximo também tá com vídeo curto. Então tá bem tranquilo assim. A nossa intenção, na verdade, né, é desenvolver esse hábito da leitura da Bíblia, né, de estar conhecendo o Senhor através da palavra, através das Escrituras, né, sabendo de fato quem é o Senhor, né. Nós estamos avançando para os últimos dias, nós estamos avançando para o final dos tempos, né, e existe muito engano. Jesus ele deu essa alerta, né, sobre o engano que viria nos últimos tempos, nos últimos dias. E a única forma de nós não sermos enganados, de nós não sermos levados por doutrinas falsas, é se a gente conhecer o Senhor, é se a gente conhecer a palavra dele. Então, a nossa intenção com essa leitura da Bíblia é exclusivamente que a gente crie o hábito de ler a Bíblia, de conhecer o Senhor através da sua palavra, né? A palavra dessa noite, né, a respeito disso, sobre encontrar Jesus nos dias comuns, né? E como que a gente encontra o Senhor nos dias comuns? É através da palavra e através da oração. Eu não sei se vocês têm percebido, mas o que a gente mais tem falado aqui, o que a gente mais tem de agenda nessa semana é Bíblia e oração. Porque é a forma de nós encontrarmos o Senhor. No último retiro que a gente teve lá acho que foi lá na Chácara Três Marias, não sei quem participou aqui, na hora da gincana à noite, que o Leandro e a Vanessa organizaram. Gincana é sempre muito legal, né? Muito divertido. E a gente estava lá se organizando para a parte da Bíblia, e aí todo mundo foi buscar a sua Bíblia para procurar as respostas, para responder. E a Juliana trouxe a Bíblia dela, foi lá pegar rapidinho e trouxe. E aí quando ela trouxe a Bíblia, estava toda riscada, assim, toda colorida, sabe? Bíblia de pregador. Aí eu falei, nossa, amiga, tá lendo a Bíblia, hein? Aí ela, como uma boa filha de crente, né? Sarça ardente, criada na escola dominical, com certeza. Ela falou assim, mas não é assim que tem que ser a Bíblia de crente? Eu falei, é assim que deve ser mesmo. Deveria, na verdade, né? Eu acho que quem tem mais de 30 anos, que viveu numa outra geração, né? A gente aprendeu realmente que não tem vida de crente sem palavra. Não existe vida de crente sem oração.
Então, realmente, a nossa Bíblia, todas as nossas Bíblias deveriam ser todas riscadas, todas grifadas. A gente deveria conhecer de trás para frente, de frente para trás, né? A gente deveria saber. Mas, infelizmente, né, a gente está numa geração hoje onde a vida é tão corrida. A gente tem tanto compromisso, tanta coisa para fazer, que se a gente não tomar cuidado, que se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção na maneira que a gente vive, a gente passa semanas sem abrir a Bíblia. A gente passa dias sem parar um minutinho ali para orar, né, para buscar o Senhor, para estar na presença do Senhor. E o Paulo até mencionou, acho que foi no comentário de ontem, ou da semana passada, a respeito de Jesus, né? Eu falei também no meu a respeito de Jesus, que ele, sendo o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, ele se preocupava em gastar tempo para estar a sós com o Senhor, em tirar ali um tempo para estar buscando o Senhor, né? Sozinho, para orar ao Pai, né? Ele sabia que aqui na terra, né, como filho, como homem, ele precisava buscar o Senhor. Ele precisava estar conectado com o Pai. Imagina nós, né? Mas, infelizmente, né, o tempo passa e se a gente não se perceber, se a gente não tomar cuidado, a gente passa assim na correria, né? E às vezes até na igreja, né? A gente tem tanto compromisso na igreja. Às vezes todos os dias a gente está aqui. Mas a gente precisa, né, desse encontro com o Senhor no nosso dia a dia. A gente precisa desse tempo com o Senhor, de gastar tempo conhecendo o Senhor, de ouvir a voz do Senhor no nosso dia, né, lavando a louça, como a Letícia acabou de falar aqui. Ela estava no momento do dia e o Senhor estava lá falando com ela. E é sobre esses momentos, né? Quando eu estava estudando para fazer o comentário do livro de Marcos, que foi o que eu fiz, a gente percebe assim na vida de Jesus, era uma vida, os 3 anos, né, do ministério dele, depois que iniciou, parecia também os dias como a gente vive hoje, uns dias atribulados, assim, né? Corridos, sempre com compromisso, sempre na casa de um, na casa de outro. E a multidão ali sempre apertando, todo mundo em volta, as pessoas questionando tudo que falava. Um questionava, outro questionava, um falava. Os discípulos que às vezes não entendiam o que ele estava falando. Então foram dias assim, corridos mesmo. Eu percebo isso, né? E existem vários encontros que a gente conhece, que são tão famosos e conhecidos, né? Que tiveram ali nesses 3 anos aqui do ministério de Jesus, e a gente poderia citar vários deles, né? Como há vários deles, eu não falei nenhum, né? Vamos lá, volta. A gente poderia citar vários deles, né? Como aquela mulher pecadora que foi pega em adultério. E aí Jesus se aproximou dela, né? Quando ela estava para ser apedrejada, e Jesus salvou a vida dela. E são encontros assim que mexem com o nosso coração, com as nossas emoções, porque às vezes a gente se reconhece naquelas pessoas, né? A gente se vê naquelas pessoas. E marcam muito a nossa vida, né? O cego de Jericó que clamou, que buscou, que gritou ali até ser ouvido, até Jesus parar e perguntar: o que você quer que eu faça? Eu quero ver, então veja. Né? Vários encontros que aconteceram. Zaqueu, né? Quando subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus estava passando e de repente ele parou só para chamar Zaqueu, só para falar: vem, hoje me convém estar na sua casa. São encontros lindos assim que aconteceram, mas alguns encontros aconteceram no dia a dia, enquanto pessoas não esperavam, né? Aquela mulher que foi pega em adultério, ela estava ali quase para ser morta. E de repente Jesus se importou e parou para salvar a vida dela. Né? O cego, ele ouviu que Jesus estava passando. Ele estava na beira do caminho, num dia comum. Mas ele ouviu que tinha uma procissão ali de pessoas passando, várias pessoas passando, uma multidão. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, então ele gritou. Zaqueu, a mesma coisa, ele sabia que Jesus ia passar por ali, então ele correu e subiu na árvore, na esperança de que ele conseguisse ver Jesus, né? Mas algumas pessoas, elas não estavam esperando, elas estavam vivendo a vida comum, a vida do dia a dia, as demandas do dia a dia, né? Como diz a Alexandra.
Elas estavam vivendo ali em dias comuns, como sem esperar nada, e de repente Jesus passou por ali. E eu tenho aprendido com o Senhor que é no dia a dia, que é na vida comum, que nós revelamos se de fato nós somos filhos, se de fato nós somos discípulos do Senhor, se de fato nós temos uma vida com Deus. Porque aqui é muito gostoso. Eu gosto de estar aqui com vocês. Eu sei que vocês também gostam. Vocês voltam todo domingo. Então eu acho que vocês gostam de estar aqui, né? A alegria dos irmãos contagia. O João Carlos acabou de falar de alegria. Uma pessoa vem aqui, dá um abraço no outro, depois a gente vai comer junto. A gente gosta de estar todo mundo reunido, um vai comer na casa do outro. É legal, é maravilhoso. Mas vida com Deus é no dia a dia. Caráter de Jesus construído é no dia a dia. E se a gente não está vivendo isso, né? O Senhor tem me chamado a minha atenção para isso, né? Para o dia a dia, porque, como eu falei, né? Às vezes a gente corre muito e a gente gosta, às vezes, dessa correria, né? Eu mudei meu horário do trabalho agora e eu entro 1h da tarde. Então, eu levo o Vitor e a Ana na escola às 7 da manhã e só à 1 da tarde eu vou trabalhar. Então, eu tenho a manhã inteira livre. E eu estou pensando o que eu vou fazer de manhã. Eu já mandei, Lídia, vamos fazer isso daqui, ó, que vai dar muito certo. Vamos virar empreendedora. Vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente está querendo sempre ocupar o tempo e arrumar outra coisa, outra forma de ganhar mais dinheiro, de fazer isso, de fazer aquilo, quando talvez eu deveria estar gastando meu tempo para buscar o Senhor. Talvez o Senhor está me dando um tempo de tranquilidade na manhã, onde eu não tenho nada para fazer, para eu estar buscando a presença dEle, para eu estar conhecendo mais o Senhor. Mas a gente está sempre em busca de mais coisas, de mais coisas. Então, o que o Senhor deseja é nos encontrar no nosso dia. Amém? No ordinário, na nossa vida ordinária, nos nossos afazeres diários, para se revelar a nós, né? E eu marquei 3 encontros aqui. Eu prometo que eu vou falar bem rapidinho hoje, tá, irmãos? Para não cansar vocês. E eu marquei aqui 3 encontros, né, que Jesus teve. O primeiro, que está lá em Lucas, capítulo 5. Que foi quando Jesus, ele chamou ali os primeiros discípulos, né? E fala da pesca maravilhosa. Eu sei que você já conhece também, porque é uma passagem famosa. Mas se você quiser ler aí, abrir a sua Bíblia de crente aí, pode ser no celular também, tá bom, irmãos? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastassem um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. Eu vou ler só até aqui para a gente ganhar tempo. Então, aqui, ó, no versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque aquilo dali era o trabalho dele. Era o trabalho deles, né? Eu até marquei aqui. Jesus, ele quer nos encontrar no nosso trabalho, enquanto nós estamos buscando o nosso sustento. Isso daqui era o trabalho deles, era a profissão deles, pescar. Eles estavam num dia comum, eles não estavam buscando Jesus. Jesus já tinha iniciado o ministério, ele já pregava na sinagoga, as pessoas já estavam falando dele, mas os discípulos não foram atrás de Jesus, eles estavam fazendo o que eles faziam talvez todos os dias, pescando. Tentando, na verdade. Eles passaram a noite toda pescando, nós já conhecemos a história. Eles passaram a noite toda tentando pescar e eles não pescaram nada. E quando o dia raiou, né, quando era manhã, Jesus entrou no barco, enquanto eles estavam lavando as redes, e a gente já sabe. E ele libera uma palavra ali, né, depois de ensinar, depois de falar, depois de pregar ali, ele libera uma palavra para Pedro. O barco era de Pedro. E ele manda os discípulos ir de novo. Vai lá, lança a rede. Vai para o fundo do mar, lança a rede.
E aí eles falaram, né? Jesus, nós já fizemos isso a noite toda. Mas porque é o Senhor que está falando, nós vamos obedecer. E ali aconteceu a pesca maravilhosa que nós sabemos. Que teve tanto peixe que o barco quase afundou. E não só o barco deles, mas de todos os amigos que estavam ali. Várias pessoas tiveram que emprestar o barco e ajudar a carregar de tanto peixe. E naquele momento eles reconheceram quem era Jesus. Eles viram quem é que estava falando com eles. E quando eles reconheceram, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus chamou eles para seguir e a palavra diz em outro evangelho que eles imediatamente deixaram tudo e foram seguir Jesus. Num dia comum de trabalho, de repente, o Messias apareceu. Eles estavam esperando o Messias, eles estavam aguardando o Messias. Eles sabiam que um dia ele viria. Mas eles não esperavam que fosse, provavelmente eles não esperavam que fosse naquele dia, naquela hora. Porque se eu soubesse que eu ia encontrar com Jesus naquele dia, que eu ia encontrar o Filho de Deus, o Messias, naquele dia, provavelmente eles estariam preparados, eles estariam arrumados, eles estariam com a casa pronta. Mas eles estavam fazendo o que eles faziam diariamente, pescando, lavando as redes. Jesus quer nos encontrar no nosso trabalho. Jesus quer nos encontrar no nosso lugar, onde a gente busca o nosso sustento todos os dias. Jesus quer estar presente lá conosco. Ele quer nos achar lá. E Ele está diariamente nos buscando. Ele está diariamente buscando esse encontro conosco. Mas conosco, Glaucia. Mas precisa, né, que a gente esteja apercebido, que a gente esteja atento, que a gente esteja sensível para esse momento. Eles poderiam ter falado: ai, Jesus, eu não vou de novo não, estou cansado, já passei a noite toda. Mas como eles já tinham ouvido ali uma palavra, as palavras de Jesus, eles decidiram obedecer. E porque eles obedeceram, eles tiveram os olhos abertos ali para quem é que estava na frente dele. E porque eles reconheceram, eles conseguiram deixar tudo. Em alguns encontros, o Senhor vai nos pedir tudo. Em alguns encontros, né? Todos os encontros que a gente tem com Jesus, a gente sai diferente. Nunca. Se nós estamos buscando em oração, se nós estamos lendo a palavra, com certeza a nossa vida está sendo transformada. Se nós não estamos sendo confrontados, sempre, não vou falar todos os dias porque é demais, mas se vira e mexe o Senhor não está te incomodando em alguma coisa que você precisa mudar, então não é o Senhor que você está ouvindo. Então não é. Os seus ouvidos ainda não estão sensíveis, porque todos os encontros com o Senhor são marcados por transformação, por mudança de vida. Se nós não estamos enxergando em nós algo que precisa ser mudado, então ou nós estamos presos no nosso conformismo, nós estamos conformados com a nossa maneira de viver, ou nós estamos presos na religião. Não é em Jesus. Porque Jesus, o tempo todo, Ele nos mostra. O propósito do Espírito Santo é nos transformar e nos fazer parecido com Jesus. Até chegar à estatura de varão perfeito. Quem é perfeito? Quem é o varão perfeito? É Jesus. Até chegar à estatura do varão perfeito. Então, diariamente ou de tempos em tempos, o Espírito Santo, Ele nos fala e Ele nos mostra, Ele nos aponta onde é que nós precisamos mudar. Porque todos os encontros com o Senhor, Ele faz algo em nós. Todo encontro que nós temos com Jesus, alguma coisa em nós muda. Não existe ninguém na Bíblia que se encontrou com Jesus e que teve a vida, permaneceu na mesma vida. Não tem. E nesse caso aqui, né, Jesus pediu tudo. Deixa tudo e vamos. E eles abandonaram tudo. E foram seguir Jesus.
E tudo nem sempre é o nosso emprego, a nossa família, né? Esses discípulos aqui, eles passaram a ser itinerantes. Eles foram mesmo viver a vida pregando o evangelho de Jesus. Mas tudo, muitas das vezes, é o nosso egoísmo, é o nosso ego, é os nossos pecados que nós estamos acostumados e que nós gostamos, que às vezes a gente nem quer mudar. É tudo. Isso é o nosso tudo. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos aprisiona e que não nos deixa avançar, é o tudo que o Senhor deseja de nós. Jesus, ele quer nos encontrar também nas nossas prisões, na nossa ansiedade, nas nossas tormentas. E eu coloquei aqui mais um encontro, né, específico, próprio de Jesus com o endemoniado gadareno, que está lá em Marcos 5, do 1 ao 20. E eu vou ler só o versículo 1 e o 2 também para a gente ganhar tempo. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Dos sepulcros. Esse homem, ele vivia nos sepulcros. A história conta que ele era um homem preso, atormentado por demônios, que vivia preso, mas nem a corrente conseguia conter, porque ele quebrava tudo, ele estourava e ele voltava, e era um homem atormentado que vivia no cemitério. Essa daqui era a casa dele, era o lugar onde ele vivia. Então ele estava ali em mais um dia comum, sendo atormentado por demônios, preso, vivendo entre os mortos. Essa era a vida dele. E esse daqui menos ainda, que estava esperando Jesus. Porque ele não tinha nem escolha de estar ali. Ele estava aprisionado, ele estava preso. Quando ele viu Jesus, nem foi ele que falou. Quem falou por ele? Os demônios. Jesus, filho de Davi, por que vieste nos atormentar antes da hora? Ele nem tinha escolha. Ele estava ali preso. Jesus, ele quer nos visitar no meio das nossas tormentas, no meio da nossa ansiedade, no meio das nossas prisões. Jesus quer nos encontrar nesse lugar. E aonde que a gente vive assim, irmãos? É no nosso dia a dia, não é aqui, porque aqui está todo mundo bonitinho, aqui está todo mundo arrumado, todo mundo perfumado, todo mundo bonito, com cara de crente mesmo. Mas aonde que a gente vive isso daqui, ó? Prisão, ansiedade, tormenta, depressão. É lá na nossa casa, no dia a dia. Quando ninguém está vendo. E é lá que Jesus quer nos encontrar. É lá que Jesus quer ter um encontro conosco. É lá que Jesus quer nos ver. Irmãos, eu estou rindo aqui porque quando a gente fala conosco, a Glaucia falou que é uma palavra de idosos. Fui eu que falei, né? Fui eu mesma que falei. Mas eu não consigo. Jesus quer ter um encontro com a gente nesse lugar. Nesse lugar de tormenta, nesse lugar de prisão, nesse lugar de ansiedade, nesse lugar de depressão. Jesus quer nos encontrar lá, onde ninguém vê, onde só a gente sabe. Talvez algumas pessoas mais próximas, mas em alguns casos é só a gente e o Senhor que sabe. E a gente nunca vai conseguir revelar para ninguém, né? Mas Jesus quer nos encontrar lá. Na verdade, Ele já está lá nos esperando. Se a gente perceber, se a gente estiver sensível, se a gente estiver olhando para Ele, se a gente estiver buscando, se a gente der ouvidos, Ele quer nos visitar lá e nos arrancar desse lugar. Quando Ele chegou, aquele homem estava em mais um dia comum, mas ele nunca mais foi o mesmo depois de Jesus. Jesus ordenou que os demônios saíssem. Entrou na manada de porcos, como a gente já conhece a história. A manada se precipitou e aquele homem ficou livre.
Aquele homem foi livre de demônios. E aí mais adiante, deixa eu ver só qual o versículo para a gente não precisar ler tudo. O versículo 18. Aquela cidade não quis mais Jesus, né? Eles ficaram chateados porque os porcos morreram. E eles ficaram chateados por quê, né? Porque os porcos eram o meio de vida deles, era o negócio deles. Eles criavam porcos para vender. Então, era a fonte de lucro deles. Não é só por causa dos porcos, é porque eles provavelmente perderam muito dinheiro ali. A manada se precipitou, eles perderam os porcos. Então, eles ficaram chateados. E eles pediram para Jesus se retirar da cidade. E aí no 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. Fora, não é mais. Ele não é mais um endemoniado. Ele não está mais preso. Ele não está mais acorrentado. Ele não está mais atormentado. Porque agora ele já encontrou Jesus. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de você. Então, depois do encontro de Jesus, né, no caso dos discípulos, deixa tudo e vem. No caso do endemoniado, não, volta lá para a sua família. Volta lá para os seus parentes. Volta lá para os seus. Não é só você que está restaurado, é a sua casa que está sendo restaurada. Sabe, quantas vezes a gente tem alguém na família, né? Que às vezes é usuário de droga ou faz alguma coisa errada. E não é só aquela pessoa que está sendo atormentada, é toda a família. É a mãe que não consegue dormir, é o pai que tem que ir atrás, que tem que buscar, e tem que dar dinheiro, e tem que fazer tantas coisas. Imagina a tormenta que era a família. Para a família desse homem também. Para os pais verem a situação que ele estava. E às vezes tentando conter, tentando cuidar, e não tinha o que fazer. Então Jesus estava restaurando uma família naquele momento, não era só um homem. Os nossos encontros com Jesus, eles restauram as pessoas ao nosso redor também. Não é só nós que somos restaurados, são todos aqueles que estão próximos de nós também. E ele fez como Jesus falou, ele voltou e ele anunciou quão grandes coisas o Senhor fez por ele e como teve misericórdia da vida dele. E diz a Bíblia que por causa do testemunho dele, porque ele teve coragem de falar quem ele era e quem ele é agora, depois de Jesus, toda a Decápolis ficou maravilhada, creu no Senhor. O que é uma Decápolis? 10 cidades crendo no Senhor, se maravilhando com Jesus, por causa do testemunho de um homem. Então, às vezes, não precisa deixar tudo, fica onde você está. Porque uma pessoa que teve um encontro real com Jesus, que teve a vida transformada por ele, já é suficiente para cumprir o propósito que ele tem. Amém? E eu coloquei aqui também que Jesus, ele quer nos encontrar no meio dos nossos afazeres diários, né? E eu coloquei aqui o encontro com a mulher samaritana, que está lá em João 4, se você já quiser abrir, que é um dos mais famosos. E um dos encontros mais amados. A gente gosta de cantar sobre esse encontro, né? Sobre a água da vida. Quem a gente era e Jesus nos encontrou. A gente ama falar da mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus
o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, a herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Até aqui só, para a gente não demorar muito. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, era tão atribulado, ó, daí João começa falando assim, ó, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que o que Jesus fazia e que batizava mais do que João, ele já sabia que ia ter outro debate ali, com certeza. Ele já sabia que as pessoas iam começar a questionar, mas como assim? Ele já sabia que ia dar outra discussão, outra coisa, e aí ele já se retirou. E quando ele ouviu falar, ele já se retirou daquele meio. Acho que ele já não estava mais aguentando aquele povo na cabeça dele. E ele se retirou e, com certeza, de propósito, né? Ele passou por essa cidade para ter esse encontro com essa mulher, que também estava num dia comum, num dia de afazeres comum. Não na hora exata, né? Quem eram as responsáveis por buscar a água? Eram as mulheres. Então esse era o dever dela, né? Não na hora exata que todas as mulheres iam, porque nós sabemos que ela ia mais tarde, no meio do dia, no sol, para não estar com as outras, né? Porque não era bem vista, não era recebida. Mas um dia comum, buscando a água dela, talvez já tivesse se conformado com aquilo, já estava acostumada, né, a ser tratada daquela forma. Ela achou uma fuga, ela achou um escape, ela achou uma maneira de fazer, né? Se eu não posso estar com as outras, então eu vou achar o meu tempo aqui, eu vou no meu momento, quietinha aqui, ninguém vai me ver, ninguém vai saber, e tá tudo certo. Mas Jesus tinha um encontro marcado com ela naquele dia, no meio dos afazeres dela. No meio do dia dela, cansativo, no meio daquele dia provavelmente ensolarado, daquele trabalho esgotante de pegar água e levar, ela estava ali cumprindo com o que ela precisava fazer. E Jesus passou por ali para ter um encontro com ela. Jesus, ele quer nos encontrar no meio dos nossos afazeres, no meio do nosso dia a dia, no meio do nosso dia corrido. No meio de tantos compromissos, de tantas responsabilidades que nós temos, Jesus, ele quer nos encontrar ali também. Ele quer estar conosco ali também. E de início, né, ela nem gostou tanto daquele encontro. Ah, por que o Senhor está me pedindo de beber? O Senhor não sabe que eu sou samaritano, o Senhor nem pode falar comigo. E aí vem a frase bonita, né? Mas se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria a água da vida, a água que jorra para a eternidade. Mas como que o Senhor vai me dar água? O Senhor nem tem balde, o Senhor nem tem nada para pegar a água desse poço e é fundo. E ele se revelou ali, como em poucos momentos, como em poucas vezes ele fez. Ele declarou ali quem ele era. Ele era o Messias, ele era a própria água da vida. Ele revelou para ela quem ele era. E ele abriu a porta. Ela questionou, mas os judeus dizem que é só lá em Jerusalém. Não. A porta está aberta, vocês podem me adorar onde vocês estiverem. Vocês podem me buscar onde vocês estiverem, porque importa que me adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E ela teve a revelação ali de quem era Jesus. E ela ficou tão maravilhada que ela se esqueceu do que ela foi fazer. Ela deixou o cântaro para trás e ela foi contar para as pessoas quem ela tinha encontrado. É o Cristo, por acaso não é o Cristo? Ele me revelou tudo que eu tenho feito. De primeiro, ela achou que era um profeta, né? Revelou tudo que eu estou fazendo. Já teve 5 maridos. O que você tem hoje não é seu, querida. É adúltera. É como se Jesus estivesse falando, eu sei quem você é.
mas mesmo assim eu quero você. Eu te conheço, mas mesmo assim eu quero você. A gente pode até fazer uma analogia aqui, perigosa. Não, brincadeira. Ela já teve 5 maridos. O que ela tinha agora, esse homem que ela tinha agora encontrado, era o 6º. E o 7º homem que ela encontrou é Jesus, que é o perfeito. Foi o encontro perfeito, que mudou a vida dela, que transformou a vida dela. No meio dos afazeres, ela não estava esperando Jesus. Ela sabia que viria o Messias. Os samaritanos, pela história, eles também esperavam o Messias. Eles sabiam que ele viria. Mas ele viria e ele se apresentaria primeiro para uma adúltera, para uma mulher pecadora. Jesus quebrou ali toda a religiosidade. Ele quebrou tudo quando ele conversou com aquela mulher. Quando ele se apresentou para ela primeiro. E mais uma vez, a vida dela foi tão transformada, tão mudada, que ela entrou na cidade. Ela disse, quem ela tinha encontrado. Venham e vejam, por acaso não é o Cristo? E ela trouxe uma multidão de pessoas junto com ela para ouvir Jesus. Então, aquilo que Jesus precisava fazer, ele já tinha feito. No momento que ele se encontra com ela, o propósito já estava cumprido. Porque precisa de só uma pessoa que tenha um encontro real com o Senhor para mudar toda a história ao redor. Para transformar e para levar Jesus para o ambiente que ela vive. É por isso que é importante que o Senhor te encontre lá no seu trabalho. Porque tem pessoas lá que precisam conhecer Jesus e é através da sua vida. Por isso que é necessário que o Senhor te encontre lá na sua casa, no meio da sua tormenta. Porque existem pessoas lá que precisam conhecer Jesus e é através de você. Por isso que é necessário que o Senhor te encontre no meio dos seus afazeres. Porque no meio da sua correria do dia a dia, você vai encontrar pessoas que precisam conhecer Jesus e é através de você. É através de você, é através da sua vida, é através da sua transformação diária que as outras pessoas vão ser alcançadas. Que elas vão reconhecer o Messias. E que a vida delas vai ser transformada também. É através da sua alegria, como o João Carlos acabou de falar aqui. Alguém só precisa enxergar a sua alegria e ele vai enxergar Jesus, que é o motivo da sua alegria. O Senhor quer nos encontrar no nosso dia, durante a nossa semana. Então, se você tem encontrado dificuldade, comece seguindo a agenda da semana, Comece tirando um tempinho do seu dia para estar aqui, para desenvolver esse hábito de buscar Jesus. Comece tirando um dia da sua semana para vir no estudo da Bíblia. Ou pelo menos tirando 1 hora do seu dia para assistir o estudo que está sendo ministrado aqui. Porque isso vai fazer você criar o hábito de buscar Jesus todos os dias. De estar sensível, de ouvir a voz do Senhor todos os dias. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Espero que o Senhor continue falando ao seu coração e que você continue encontrando Jesus no seu dia. Amém? Deus abençoe.